Olá, muito bem-vindos. Boa noite a todos. Olá, Thaís, Paulo, Ítalo chegando aqui também. Boa noite, Thaís. Ariane. Vou convidar o Ítalo aqui para fazer parte, então. Aí. Grande Renatão. Renato Durante, grande companheiro aí. Ó, estamos de par hoje, então. Boa noite a Boa todos. noite, boa noite. Vocês estão me vendo bem? Eu tô travado na minha câmera aqui. Tá travado. Tá travado, né? Tá Deixa eu travado aí. reiniciar aqui. Beleza, Já tranquilo. volto. Guilherme, pessoal chegando. Hoje a gente tem um propósito diferente, uma live diferente. Hoje, na verdade, quem está com o papel e a caneta na mão sou eu. E eu vou escutar vocês hoje. Eu e o Ítalo, nós vamos escutar. A gente quer conversar com vocês, na verdade, hoje. A gente quer fazer algo mais interativo, algo diferente. Então a gente vem toda semana aqui, já uma sequência de 4 lives, ou 5, se eu não me engano, aportando um pouco do nosso dia a dia, da nossa rotina clínica, da nossa rotina de estudos, né? Trazendo um pouco compartilhando um pouco do nosso conhecimento aí com vocês. E, na verdade, hoje a gente quer aprender um pouquinho, quer saber um pouco mais de vocês, quer saber quem são vocês, a gente vai bater um bate-papo aqui, grande Robson Lopes, grande, cara, é fera na neuro, né? Grande Robson, seja muito bem-vindo. Então, o intuito dessa live, nesse momento aqui, é nós interagirmos, né? Nós nos conhecermos um pouco mais, entender um pouco mais a expectativa de vocês, entender quais são as dificuldades, o que a gente consegue, dentro do nosso conhecimento, aportar um pouco mais para vocês, ou auxiliar vocês nesse momento aí. Então, sejam muito bem-vindos, né? E já quero pedir para vocês que vão formulando as suas perguntas aí, por favor. E a gente vai estar com papel e caneta na mão para conversar com vocês. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora Agora sim. sim, beleza. Eu já fui Em- adiantando um pouquinho do caminho aí, Eu Ítalo. tava conseguindo ouvir. Eu tava entrando ali, mas tava Beleza, conseguindo cara. ouvir. Que legal, Cristian. E nós estamos Beleza. uniformizados, então, hoje. Hoje sim, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, ó, para vocês. Opa, olha que beleza. Legal, cara. Aí, legal. Então a gente vai mencionar um pouco do pessoal que está chegando, a Bruna, a Cassandra, o Diego, né, o Núcleo Carla Freitas, a Roberta Arantes aqui. Então o pessoal está chegando aí e a gente quer conversar com vocês, né? A proposta dessa live é um pouco diferente do que a gente vem fazendo, onde a gente fala bastante aqui, né? E a gente quer, na verdade, hoje fazer o caminho, o papel inverso. O papel de escutar vocês e ver como a gente pode ajudar vocês, né? Boa noite, Então, Thaís. aqui tá 12 graus hoje. Tô tomando o meu chazinho aí para esquentar. Que legal, aqui tá um frio também. Nossa, Paraná. Acho que veio aí do sul esse frio, viu? Não, acho que sim. Que Provavelmente legal. sim. Muita chuva aqui também. Bom, eu acho que o propósito, a gente tem 6 pessoas na live, a gente vai esperar mais um pouquinho, mas eu gostaria de pedir a vocês que formulem qualquer pergunta que a gente possa responder, que a gente possa ajudar. A Patrícia está sempre conosco Oi, também, acabou de Patrícia. chegar, né? Então dá Christopher. um... Eu tive o privilégio de trabalhar junto com a Patrícia. Nós atendemos juntos no mesmo consultório, na mesma clínica. Foi Olha companheira de só, formação de fisioterapia, uma grande olha só que fisioterapeuta. legal, Hoje está trabalhando no Hospital do Câncer aqui de Londrina. Uma pessoa olha só. fantástica. Que legal, cara. É isso aí, pessoal conhecido, né? E o intuito também é a gente se aproximar de vocês, né? Porque sempre a gente
Muitas vezes o canal não proporciona uma via dupla, muitas vezes, né? Uma via que a gente consegue escutar vocês, que muitas vezes a gente está tão compenetrado naquele conteúdo que a gente quer entregar, quer passar, né, durante uma hora, que alguns comentários passam despercebidos ou a gente não consegue responder com a devida atenção aquele comentário que a pessoa coloca na live. Então esse é o momento que a gente está aqui para isso, né? Para conversar um pouquinho, querer escutar aí de vocês. Isso. Quem é que vai se habilitar, será aí? Quem é que vai ser o primeiro a fazer uma pergunta aí? Alguém já tem uma pergunta engatilhada aí para começar, pessoal? Fica bem à vontade. Como o Christopher falou, normalmente a gente vem com conteúdo pronto, que a gente vem preparando aí para vocês com muito carinho. E a live é muito curta, né? Perto de tudo aquilo que a gente quer mostrar, que a gente quer passar, que a gente sabe que tem importância para vocês. E esse é o momento realmente da gente tirar dúvida, ficar mais próximo de vocês. E até para a gente entender quais serão os próximos assuntos, né? O que vocês realmente querem ouvir da gente, tá? Deixa eu ver aqui. Legal, Patrícia, show. Se alguém não tiver nenhuma pergunta para iniciar, eu queria já, de repente, iniciar perguntando para o Christopher. Christopher, dentro de toda a sua experiência aí de formações, de várias turmas de posturologia, toda a sua história desse trajeto, a gente fala nesse universo da posturologia, né, que a gente sabe que vai longe. E o que você percebe, quais são, que são as maiores dúvidas das pessoas que chegam ao curso de posturologia e têm o primeiro contato com a posturologia? De repente um fisioterapeuta que se formou e dentro da formação ali da fisioterapia básica ele não teve, de repente um aprofundamento, e quando ele se depara com todos aqueles testes, né, toda aquela visão que nós conhecemos da posturologia, a integração, né, dos sistemas, qual que você percebe que é a maior dúvida inicial das pessoas que começam a conhecer a posturologia? Eu acho que talvez seja o choque, né? O primeiro choque de ser tudo muito diferente do que a gente vê numa formação de base em faculdade, né? Onde os movimentos, ou as coisas são muito mecânicas ou somente cinesiológicas, né? E aqui dentro da posturologia a gente acaba trazendo, integrando todos os sistemas, né? O sistema neurológico, com o mecânico, com o facial, né, com o estrutural, então, e isso tudo com o visceral, então, isso tudo vai gerar, vamos pensar assim, uma linha de movimento ou um resultado, né? Então, muitas vezes a gente faz testes que são muito óbvios dentro da posturologia, que depois que a gente começa a acender as luzinhas do aluno durante a formação, não, mas isso é muito óbvio, essa lógica de raciocínio é uma lógica muito óbvia, mas eu nunca tinha pensado, porque eu não tinha pensado de uma forma tão integrada durante meus tratamentos, né? Então, poxa, hoje eu consigo ver que eu consigo testar um movimento de rotação cervical e associar se a perna, ou seja, se o sistema podal lá de baixo, o sistema lá do pé, está interferenciando numa limitação de amplitude de rotação da cervical, de cabeça e pescoço do paciente. Então, muitas vezes quando a gente testa se é um sistema podal, faz um ajuste, faz apenas um teste para ver se eu consigo melhorar aquela rotação, e eu tenho esse teste negativado, que eu quero dizer, eu liberei, né, essa estrutura. Então, o teste era positivo, eu negativei o teste. A gente se espanta num primeiro momento, né? Dizer, nossa, mas realmente tem uma influência do meu pé com a rotação cervical. Comecei a entender também que a minha visão influencia lá no meu pé. E a gente começa a criar um raciocínio, né, uma cadeia uma biotessegridade, ver melhor esse conceito de biotessegridade, onde eu puxo um tecido lá embaixo, aqui em cima vai repercutir, né? Então, ou vice-versa, se eu puxar aqui, eu vou ter, né, um tensionamento em outro ponto de tecido. Então, assim funciona a parte estrutural, assim funcionam as fáscias, assim funcionam as cadeias musculares,
né? E todos esses sistemas como fáscia, como cadeias musculares, como sistemas estruturais ósseos, né? Eles sofrem e respondem a informações das entradas sensoriais, né? Do olho, das vísceras, do labirinto, da parte manducatória, que é a da ATM, da parte visceral. Então a gente sabe que o corpo é uma unidade. E aí quando a gente começa a apresentar talvez o corpo como uma unidade para o nosso aluno, né, é onde é que ele começa, ele sai um pouco inseguro da live, sai um pouco seguro da aula, né? Por quê? Porque a gente desconstruiu um pouco de todo um conceito que foi construído, né, durante Isso. todo o período de formação. Então, Uhum, é um nossa, choque, né? mas não choque, nossa, eu trabalhava com o paciente só de uma maneira e agora eu vi que tem várias portas de entradas que podem repercutir na mesma patologia que eu estou tratando no meu consultório, né? Então, eu acho que talvez esse seja o primeiro choque, né? E Sim. depois disso, uma coisa muito bacana que a gente está já estruturando, acho que eu vou dar agora um spoiler, né? É que por muito tempo a gente não conseguiu, talvez, dar toda uma continuidade, né? Porque o aluno faz e muitas vezes ele até sai inseguro, porque é uma quantidade muito grande de informações, né, Sim. que ele recebe. Então ele não sabe se ele está fazendo certo o teste, se é a relação mesmo de tal captor. Então, Ou o que falando fazer do com aqueles resultados, né? Eu o percebo que que o que eu pessoal faço tem com esse muito isso, né? resultado? E agora? Eu vi tudo isso, eu anotei tudo, mas e agora, né? Por onde eu Como que eu... começo agora? Isso, Né? Agora eu perfeito. começo de cima para baixo, ascendente, descendente, né? Um componente torsional, o que está acontecendo? Então, entrando um pouquinho no spoiler, a gente já está alinhado, né, praticamente, para conseguir sanar isso daqui. É uma surpresa boa que a gente vai trazer para vocês, de poder sanar isso e estar mais perto de vocês. Porque nos interessa estar mais perto dos alunos também. A Com formação certeza. presencial, ela é fantástica. Eu acho que não tem como não ter a parte presencial em algum momento. Mas também esse momento de pandemia talvez foi um momento de a gente se reajustar para até se acercar, é bom porque é espanhol, né? Se aproximar um pouco mais, Sim. né, dos nossos alunos e antigos alunos e novos alunos e estar tá mais perto e a gente conseguir entregar melhor a segurança e a informação. Então a gente quer realmente estar tá bem junto de vocês cada vez mais, né? Com certeza. E isso que você falou é verdade, Christopher, os primeiros choques, eu estou me relembrando agora do primeiro contato, assim, os primeiros contatos com a posturologia, quando você pega, igual você falou, vê a influência do captor podal, hoje em dia nós damos muita importância aos pés, né, à pisada, às alterações podais, e também quando você faz um Heineken test, por exemplo, que a gente faz um teste no sistema a dentoclusal e bolachinha, ver isso da borrachinha e ver a influência dele sobre até a sintomatologia do paciente ou outras correlações que a gente aprende durante o curso. Mas é incrível como às vezes a pessoa tem uma limitação e quando você simplesmente coloca uma borrachinha, né, parecia uma coisa boba, a gente faz às vezes quando não tem a borrachinha com um papelzinho mesmo dobrado ali, o simples fato de você ativar um captor ou desaferenciar ele, de é. certa forma, a gente consegue ver essa repercussão. Então, esse, de repente, é um choque grande para quando a gente começa a trabalhar com a posturologia. Sim. Bom, o o Limera Filho falou o seguinte, ó, é uma loucura, mas ao mesmo tempo, né, é prazeroso e gratificante ao ver os resultados. Porque isso também talvez seja o maior receio do fisioterapeuta, porque ele está acostumado a fazer um tratamento semanal com o seu paciente e muitas vezes 2 ou 3 vezes durante a semana. Então, Sim, o que acontece muitas vezes? Muda até a rotina de atendimento, porque muitas vezes tu vai fazer o preparo do paciente, vai fazer alguma manobra de limpeza, vai desaferenciar, vai resetar esse paciente para
para ele dar um reset na postura, nas entradas informativas, né? E a gente vai ensinar alguns exercícios que ele mesmo pode começar a se programar em casa e vai colocar uma palmilha nele. Então, quando isso é feito, eu vou ver meu paciente dentro da posturologia depois em 30 ou 40 dias. Né? Então, gera todo um anseio, uma expectativa muito grande, porque eu perdi o contato, entre aspas, né, do meu paciente por 30 dias. E agora, melhorou, vai voltar com menos dor, vai voltar com mais dor, consegui ajudar ele ou não consegui ajudar. Então, eu acho que esse é o maior receio, talvez, de muitos. E aí depois o tempo vai mostrando, né, vai trazendo essa segurança, que ele consegue ver, nossa, voltou, tem uma porcentagem de melhora, agora eu vou refazer a avaliação. Né? No momento que eu refiz a avaliação, esse paciente já tinha 30%, 40% de melhora, agora eu vou trabalhar dentro dos outros 70%. Esses outros 70% a quem pertence? Ainda é um captor ocular que se sobressai, vamos trabalhar mais ocular, ou já é hora de mudar a informação podal, vou trocar as informações do podal. Então, tu começa a trabalhar com o teu paciente e tu começa a deixar que o próprio corpo e as informações que você deu gerem a homeostase. E o corpo gere sua cura, sua autocura, sua homeostase. Então, você está ensinando, né, o paciente a dando caminhos para que ele se cure, para que ele melhore. Então, realmente, Limeira, é uma loucura quando a gente tem esse primeiro contato assim, com a posturologia. Legal. Um outro receio que eu acrescentaria, de repente, é trabalhar com a visão na causa, saindo daquela visão já local do sintoma, né? Então, muitas vezes, aquela cabeça que a gente fala ali da fisioterapia tradicional nos faz ter mais segurança trabalhando, fazendo uma técnica, seja uma eletroanalgesia, uma técnica de terapia manual, qualquer que seja, no local que está a dor, né? Quando a gente pensa na posturologia, muitas vezes a gente começa a testar e trabalhar um captor, ou enfim, uma relação que está longe daquela sintomatologia do paciente, e às vezes até na cabeça do terapeuta que está naquele momento iniciando, ele fala, puxa, mas essa pessoa está com a dor aqui em cima e eu vou começar a mexer no pé dele, o que ele vai pensar? E será que se não der certo, tudo mais? Então, de repente, essa insegurança, muitas vezes também, a pessoa fala, eu vou trabalhar os captores, mas também vou dar uma mexidinha ali para garantir. Então, Exatamente. de repente, até quebrar esse ciclo, de repente se desprender disso, né? Então... Isso é progressivo, porque a gente vem condicionado a toda essa coisa de meter a mão onde dói. Isso. E o próprio paciente, às vezes, quer isso, né? Ele espera isso. Então, para você ter esse jogo, né, de explicar e demonstrar e fazer ele entender, isso é... Com certeza, a Fisios FT, né? Falando também assim, que o resultado do tratamento postural é imediato, com a colocação das palmilhas posturais. É importante, contudo, observar a integração dos reflexos primitivos, retidos ou desativados, para que não haja manutenção do mecanismo lesional, com certeza. Perfeito, então, legal. Avaliar com o paciente sempre como um todo, né? Sempre entender se tem... Por isso que a gente fala da limpeza ou desaferência dos sistemas, isso não importa o nome que a gente dá, na verdade, mas é isso aí, para ver se não tem outra, né, causa envolvida. Então, quanto mais limpo, menos aferenciado, quando a gente fala de aferência, né, talvez não seja para muitos não seja até muito, não soe muito familiar. Então, a gente fala de mensagens de erro. Então, eu tenho vários sistemas mandando mensagens de erro, né? Então, quanto mais eu limpar esses sistemas, melhor vai ser a minha entrada com uma palmilha. Então, eu não vou estar fazendo uma manutenção do mecanismo lesional. Isso. Porque muitas vezes eu posso fazer uma manutenção com uma palmilha da lesão do paciente, né, se eu não fazer a limpeza. Então, por isso que a gente nada um pouquinho, às vezes, contra a corrente de dizer que a palmilha faz parte de um tratamento posturológico. Né? Então, a gente precisa englobar todos os sistemas. Às vezes, só colocar a palmilha não adianta, a gente tem que trabalhar os outros sistemas. Então, ter sempre o paciente como um todo.
E também esse assunto sobre reflexos primitivos merece uma live um dia para a gente falar sobre Merece, isso, que merece. realmente foi bem falado, que tem uma importância muito grande sobre a postura, inclusive se a gente pegar a formação dos núcleos da base, né, toda a formação Uhum. embriológica, toda a correlação entre as áreas do nosso sistema nervoso central, realmente os reflexos primitivos têm que ter uma importância aí dentro de tudo isso. Com certeza. Já está marcado aqui já. Eu já anotei também, ó. Hoje é o dia que a gente vai, o pessoal Legal. que está Obrigado, chegando, hoje é pessoal. Isso mesmo. o dia que a gente vai anotar, tá, o que, que o pessoal quer conversar e a gente vai trazer essas informações aí para a gente estar sempre junto aí, para a gente realmente ser uma equipe aí e se fortalecer. Christopher o Limeira Filho falou: é possível o trabalho apenas com as palmilhas, com base nas queixas do paciente, ou como se diz, é um tiro no escuro? Pode ficar à vontade. É possível o trabalho apenas com palmilhas com base nas queixas do paciente? Acho que ele está perguntando se a prescrição da palmilha sem avaliação dos Talvez fatores, assim, né? Só com a queixa, né? a gente trabalha um pouquinho diferente, Limeira. O que, que a gente faz, por exemplo, assim, eu sei que não sei se é essa a pergunta, depois você me corrige aí se não for isso, tá? Cada peça podal, se a gente pegar ela tem uma indicação, né, sobre patologias. Então, barra retrocapital, a gente utiliza muitas vezes esporão de calcânio pelo relaxamento dos flexores ou uma fascite plantar, né? Inclusive tem artigos testando, né, digamos assim, testando Uhum. entre aspas, usando cada elemento e vendo sua ação, sua Isso, repercussão. ação. Então, o que que acontece? A gente entende que nem sempre, né, eu vá usar a peça funcione 100% em cima da indicação dela, né? Então, o paciente tem uma fascite plantar, eu preciso verificar, ajustar todo o sistema do paciente. Eu até tem um vídeo meu que eu falo sobre isso, de incidência de palmilha, eu fiz uma enquete da incidência de quantos fisioterapeutas que trabalham com palmilha tiveram sucesso, né, na resolução da fascite plantar, né? E metade sim e metade não. Então eu conto essa história porque essa história aconteceu comigo. Quando eu trabalhei somente com podoposturologia e eu fiz a formação em podo na época porque eu tinha que resolver a fascite de uma paciente que era muito querida e eu precisava, era o último recurso. Eu já tinha trabalhado liberação, kinésio, acupuntura, tudo que imaginar na época, tá? Trabalhei e aí eu fui fazer a podo. Quando eu fiz a podo, usei as peças com indicação, né? A barra reta capital, e fui muito podal com a paciente. A paciente teve uma melhora de 20 dias, depois reincidivou. Ó, a fisio... Até o final da live eu falo certo. Físios FT, Fisios é isso? FT. Falou que aconteceu a mesma coisa, tá? Então, o que que acontece? Porque eu não tinha integrado os outros sistemas com aquela disfunção. Então, eu não tinha avaliado o pé em cima de um joelho, em cima de uma pelve, de um quadril, em cima de uma coluna, do sacro, coluna, né, até a base de occipito, enfim. Eu tinha avaliado somente o pé e usado peças para tratar a fascite plantar com indicações podais. Então, o que que aconteceu? Eu não tive sucesso. E ali foi a minha frustração que ocorreu. Então, fui atrás de entender que, poxa, mas eu já estou trabalhando mais próximo da disfunção, da lesão, que é a fascite. Eu estou trabalhando no pé dela. Então, o que está acontecendo? Aí, minha surpresa, eu comecei a estudar a posturologia e eu tive que ir para um sistema distante do pé para conseguir ter sucesso no tratamento da fascite plantar daquela paciente. Então, ela tinha um plano escapular alterado, anteriorizado, né? E era com um problema de convergência, né? Então, a convergência oculomotora não fazia, né, a fusão da imagem, enfim, e ela sempre estava avançada para frente. Então, o que que acontecia? Aumento de tensão dos flexores, aumento da abóbora plantar, tensão da cadeia posterior, gastrocnêmios, enfim, e sempre ativada aquela musculatura. E eu não conseguia resolver isso aí.
E aí quando eu quebrei esse primeiro padrão e aí eu coloquei novamente até informações mais finas da palmeira, eu tive o resultado com ela. Aí eu solucionei. Perfeito. Limeira aí, nosso carro-chefe aí. Vamos lá, show. Muitos aqui que não obtiveram resultado porque fixavam a anamnese na dor e não na origem que levou a gerar dor. E perderam os clientes. Eu acho que a gente precisa ser resolutivo. Então, muitas vezes insistir somente numa peça que diz que faz o que faz não seja a solução, né? Vamos lá, gente. Quem nos Legal, ajuda aí? pessoal. Dúvidas? Avaliações? Tratamentos? Indicações? Christopher, uma coisa que gera muita dúvida que eu vejo também no pessoal falando é quando vai se falar de pé plano, né? Que muitas vezes tem o pé plano verdadeiro, falso plano. Como é que funciona mais ou menos isso para o pessoal, de repente, ter uma luz aí no atendimento, na parte de Legal. avaliar esse pé ali? Isso, de Sim. repente, é uma coisa que eu vejo muita dúvida. Sim. Falso plano e pé plano, né? Eu acho que tem algumas escolas que medem o pé, né, com paciente em decúbito dorsal, ventral, enfim. E aí eles veem, bom, o pé tem uma cavidade, né, sem decúbito, em decúbito e de pé ele aplana, tá? Eu penso assim, o pé, o papel dele é me manter, né, me manter de pé, me manter estável, seja estático ou dinâmico. Então, não me interessa o funcionamento do pé em decúbito, né? Então, assim como quando a gente faz uma avaliação de dismetria, a gente sempre faz com o paciente de pé, com carga também, porque eu tenho os componentes torsionais, né? Que podem reduzir, ou quem sabe, se uma ilíaca posterior, enfim, alargar a perna. Sim. Então, a gente, pelos bloqueios. Então, a gente... em relação ao pé, né, a gente tem que ver se esse pé é plano, mas ele é funcional, ou se ele é plano, não funcional. Assim como também tem a mesma gravidade um pé cavo não funcional. Então, cavo não mexe, mexe no plano, né? Então, às vezes pensa muito, mas se tu não tem toda a estruturação da abóbora plantar ali, né, de todos os três arcos ali, o medial, o longitudinal medial, lateral e o transverso, e ele não é um pé estável, não adianta ele ser cavo, e não adianta ele ser plano, ele não é funcional. Então a gente trabalha muito sobre funcionalidade no nosso conceito aqui da posturologia integrada, né? E aí sim eu vou intervir ou não nesse mediopé. Perfeito. E até mesmo a gente juntando os dois assuntos, né, falando da indicação das peças e dos elementos, até mesmo tem os testes referenciais que nós fazemos, né, a cada elemento que nós vamos inserir ali. Então existe todo um parâmetros, né? Existem vários parâmetros aí que vão nos dar certeza para ativar ou não aquele elemento. Vamos fazer uma... A gente está com poucas pessoas na live, mas até para se tornar mais interessante. Vamos fazer uma brincadeira aqui, uma coisa bacana. Assim, a gente já tem o Fisios FT e quem mais aqui? O Limeira Filho, que estão perguntando bastante. Então, quem fizer uma pergunta para nós, tá? E quem fizer um print e marcar o Instagram da Posturologia Integrada, marcar o Instagram do Ítalo e o meu Instagram lá do Dr. Christopher Rocha, a gente vai sortear 2 canecas da Posturologia, ok? E a gente eu faço o sorteio amanhã e mando para vocês, para o vencedor. Olha então, que beleza, hein? Tem que fazer uma pergunta, faz um print, marca nós lá e sobe no seu Stories, ok? A Patrícia mandou uma pergunta aqui, já tira o print, Patrícia. Olha lá, já tá concorrendo. Marca nós. Olha que linda. Que legal. A Patrícia perguntou aqui, tem como falar... Opa, puxei um pouquinho.
um pouquinho de DTM, né, e palmilhas, a correlação. Inclusive me fez lembrar já aquele artigo que você mostrou na live com o Rodrigo, né, Uhum. que falava da influência ali, né, eles fizeram os testes Sim, com a palmilha, né? Você pode falar um sim. pouquinho mais? Posso falar assim. Até tem um estudo bem interessante que foi feito agora, acho que foi 2019, se eu não me engano, Patrícia, que eles conseguiram entender, fazer algumas métricas de quantos centímetros eu tenho de discrepância que é necessário para causar uma mordida lateralizada no meu paciente. Então, eles fizeram o seguinte estudo. Eles pegaram alguns pacientes, colocaram um sensor de oclusal, né? E também botaram esses pacientes depois em cima de baropodômetro. O que foi feito ali? Eles pegaram, fizeram uma falsa perna curta nesse paciente. O que eu quero dizer com isso? Foram colocando calços, né, na perna esquerda, por exemplo, né, para gerar uma perna curta, então, né, levantar gerar uma perna curta à direita, tá? E eles depois fizeram uma medição da questão oclusal para ver se houve uma lateralização da mordida a partir de X milímetros, né, onde houvesse uma perna curta. E se eu não me engano, foram 7 milímetros na perna esquerda, que já houve um desvio da mordida homolateral, a perna curta, e 4 milímetros, se eu não me engano, na perna no lado direito, que já houve desvio lateral da mordida. Então, conseguiram provar ali uma relação direta, então, entre discrepância, né, de membros inferiores e mordida lateralizada ou mordida cruzada. Perfeito. Tem outras E N vias aí que a gente sim, poderia falar, mas isso é uma... sim. Se for falar de uma via contrária também, Patrícia, pensando muito nas correlação nas vias de comunicação, né, desde as cadeias musculares, né, se a gente pensar de uma forma mais estrutural, toda a correlação da articulação, mas não só da articulação, mas também dos ossos cranianos, né, desde a maxila, esfenoide, vômer, etimoide. Se a gente começar a pensar na mecânica craniana, a gente tem também a origem das cadeias musculares ali, né, desde esfenoide e occipital, enfim, a gente tem toda a correlação da dura mater, né, que vai se repercutir nas membranas cranianas, como foi isso do cérebro, tentório do cerebelo, que se a gente começar a destrinchar tudo isso, a gente vai ver uma correlação mecânica muito grande Com da certeza. maxila de uma forma descendente. Então, se a gente pensar, né, como um captor, a gente tem a aferência, né, pela inervação ali, desde os nervos alveolares, né, toda a correlação trigeminal, a Uhum. importância do trigêmeo com toda a anastomose com outros nervos cranianos. Então a gente já pensa numa parte neural podendo influenciar. Bricot falava muito já da influência, né, do sistema dentoclusal nas alterações anteroposteriores, alterações de centro de gravidade, né, Christopher? Então tem essa, é anteroposterior mesmo, né, que o Bricot Sim. falava, né? Então as alterações anteposteriores estão ligadas, né, ao sistema dentoclusal, Uhum. classe 2, classe 3, né, sendo tanto causadas pela alteração podal ou sistema contrário também, É, uma alteração de aferência ali mudando tudo isso. Pensando de uma forma muscular também, né, se a gente vê toda a sim. repercussão facial, né, a face gastroorofaringe, a correlação ali com essas faces com o tendão central, enfim, a gente poderia ir pensando em tudo isso, mudando uma cadeia muscular igual de fechamento, né, ou de abertura, enfim, se a gente pensar numa cadeia anterior mais tensionada, com um tônus aumentado, nós poderíamos ter uma alteração de centro de gravidade, por exemplo, e uma influência também sobre os pés. Então as vias são igual as outras, são bilaterais, né? Sim, eu gosto sempre de falar assim, ó, se quiser começar a entender posturologia, vai ter que vir para o básico, trabalhar, entender quais os mecanismos que o corpo trabalha para se manter contra a gravidade. E se começar a enxergar isso durante uma avaliação posturológica, né, que, nossa, ele está apontando o ombro, fazendo um shift torácico, para ajustar a gravidade para a direita para não cair para a esquerda, né? Então é um ajuste, pode ser um ajuste compensatório para uma estratégia de economia de energia, né? Então pensar em gravidade, né? Pensar em posturologia é a luta constante contra a gravidade, né? A gente fala bastante isso no curso Desvendando a Posturologia, né? Então é muito bacana a gente começar a ter esse olhar em cima do nosso paciente, entender que
as patologias, elas não nascem, elas não aparecem, elas não surgem sozinhas, não surgem do nada. Ah, eu tive uma fascite plantar. Poxa, mas o que aconteceu aí? O que está envolvido? Foi um trauma? Não, não foi um trauma. Então, alguém do nosso sistema tonipostural, alguém dos sistemas dos receptores aí, sensoriais, está com alguma disfunção, alguma má aferência e está começando a gerar uma alteração aí na minha postura e uma adaptação, e eu gerei uma fascite plantar depois de X anos aí já de um uso de um óculos que eu não deveria usar, ou de um piercing que eu coloquei no nariz, ou de uma cicatriz depois de uma cesariana, ou enfim. Então, muitas vezes não está nem ligado àquele trauma, não sofreu um trauma direto lá no pé, mas ele teve outros sistemas que estão aferenciando e gerando, então, uma disfunção onde o pé vai compensar. E quando o pé já não consegue mais compensar esse centro de gravidade, manter em homeostase todo esse organismo ascendente, ele gera sua patologia. E aí pode ser o neuroma, pode ser um esporão de calcânio, pode ser a própria fascite plantar. Legal. O Libera Filho perguntou se a ATM tem tanta importância quanto os pés, né? Com certeza. Tudo é importante. A gente fala que não existe nada com mais ou menos importância. Existe a importância naquilo que está alterado, que está tirando o equilíbrio e a homeostase do corpo, né? Então aquilo se torna importante desde que seja um pequeno ligamento, um nervo, uma aferência num dente ali, ou que seja um arco plantar, ele vai ter a importância porque para aquele paciente ele está tirando a homeostase dele, está tirando o equilíbrio, está gerando sintomatologia. Então isso que realmente é importante, encontrar a causa inicial ali, encontrar o captor que está alterado, realmente ele vai se tornar importante para aquele paciente. A gente vem falando de emoções, vem falando de cicatrizes, vem falando de vísceras, vem falando a gente tem falando de tudo um pouco praticamente aqui, né? E para mostrar que a postura ela não é algo imutável, estático, bem pelo contrário, a postura dinâmica é uma fração, né, de várias posturas estáticas naquele determinado momento. Então, para mim, levar minha mão para cá, eu tive várias posturas, né, estáticas, fracionadas aqui, e me gerou um movimento aí dinâmico. Então, a gente tem que pensar que quando a gente avalia o paciente, a gente está pensando sempre nas avaliações posturodinâmicas também, né? Por mais que seja o sistema, vou avaliar o sistema podal, paciente de pé, mas a gente tem testes posturodinâmicos que vão, né, a gente vai conseguir entender como ele se comporta em dinâmica, como ele se comporta em uma marcha, como ele faz a fase do balanceio, do balanço, da entrada, da saída do passo, e como ele está ajustando todo o centro de gravidade ou centro de oscilação de pressão durante aquela execução da fase da marcha. Perfeito. Quem mais vai concorrer à caneca aí? Coisa boa, hein? Nós temos 2 aí. Basta fazer uma pergunta, fazer um print e nos marcar ali no seu Stories. Subir no Stories. Que amanhã a gente está sorteando a caneca e vai mandar aí pro pessoal já na segunda-feira. Aí a chance é grande, hein, pessoal? Aproveita, a caneca tá linda. Já tem só por enquanto que eu vi aqui, ó, tem só 3 que estão concorrendo. É verdade, ó. Legal, pessoal. De repente, para a gente puxar um assunto aí, digamos assim, se alguém tiver dúvida em relação a algum captor específico, algum teste, alguma avaliação, alguma coisa nesse sentido, me perguntaram no e-mail esses dias se eu utilizava algum programa de imagem, de gravação de vídeo durante a avaliação. Eu uso, tá? Eu avalio tanto a avaliação na baropodometria dinâmica com o vídeo, que já é acoplado ali a câmera, mas também o vídeo durante alguns movimentos, algumas posturas quando necessário. Por exemplo, um atleta, ou quando eu quero ver uma biomecânica de uma caminhada, eu quero analisar isso de uma forma
melhor eu uso sim a gravação e depois eu uso um software que ele vai me dar um slow motion, digamos assim, me permite colocar réguas, me permite colocar ângulos, fazer mensurações para ter um parâmetro maior e até mais fidedigno da evolução do paciente. Quem quiser saber mais qual programa que eu uso, qualquer coisa, é só mandar uma mensagem no Instagram lá que vai ser um prazer poder Beleza. passar o link, tá? Sim, a Marcinha foi minha colega de faculdade, perguntou se eu mando para o Chile a caneca. Marcia, eu mando sim, tá? Se fizer a pergunta e o print, mando sim, mando para o Chile. Não tem se for sorteada, não tem problema nenhum. O Otávio chegou agora aí também, a gente está esperando algumas perguntas aí. Enquanto isso, eu vou contar uma história, talvez que seja interessante para nós sabermos do potencial da nossa fisioterapia aqui no Brasil, tá? Ano passado eu Valeu, estive Otávio. no Congresso Mundial de Posturologia, né, com os fenômenos aí mundiais da posturologia, e com eu e a Paula Sinetti, que é uma colega aí também da Argentina, que ministra a formação conosco, né? E a gente foi muito numa expectativa poxa, a gente está muito longe aí da origem que é a França, que é a Europa, né, da posturologia, né? E quando nós chegamos lá, a gente participou de todo o congresso, fizemos todos as aulas, enfim, todos os seminários. E a gente saiu muito satisfeito por saber que a gente está muito bem de acordo e muito bem ajustado, vamos dizer assim, e muito bem em paralelo com o que está sendo aplicado a nível de posturologia mundial. Então a gente às vezes vai com uma expectativa de, nossa, a gente está muito distante, então a gente não consegue, quem sabe não esteja acompanhando on time ou não esteja um conhecimento suficiente para a gente entregar para os nossos alunos, né, aqui. E na verdade não, a gente saiu muito satisfeito, muito contente do Congresso Mundial de Posturologia, porque a gente está realmente com uma fisioterapia, uma posturologia também de ponta aqui no Brasil. Com Então certeza. a gente está muito contente nesse aspecto. Legal. Vamos ver aí. Quem pergunta aí? Próxima pergunta. Vamos lá, pessoal. Olha a caneca, hein? Eu posso concorrer também? Eu já fiz um monte de pergunta, hein? Pode concorrer, vamos lá. Mando para Londrina, Londrina, Rolândia. Rolândia, na verdade, né? Manda sim, É, o consultório lá em Rolândia. com certeza. Que legal. Deixa eu falar para o pessoal até uma coisa, então, rapidamente, fazer essa semana a gente lançou a segunda turma, a segunda edição, na verdade, do curso Desvendando a Posturologia, tá? É um curso online, que nessa segunda edição, a gente tem uma participação do Ítalo ali dentro, né, que ele ministrou para nós aí de muita boa vontade, um conteúdo espetacular, uma aula de introdução ao sistema vestibular, que é uma aula que faltava no fechamento do primeiro módulo ali, né, que é o Desvendando a Posturologia, onde a gente avalia os captores, né? E também está sendo colocado, termina amanhã, a avaliação, tratamento, diagnóstico e cicatrizes patológicas dentro do curso. Um material bem Show completo, de assim, bola. bem interessante. Então, você vai estar com uma caixa de ferramentas, né, na mão para conseguir diferenciar os captores, entender por onde você tem que trabalhar, iniciar, né, a desaferenciar com terapia manual, enfim, o seu paciente para ter uma melhora no resultado da patologia, da queixa, que seja uma artrose, seja um esporão, seja uma dor lombar, enfim, começar a associar, né, de forma integrada aquela queixa do paciente que ele está te referenciando no consultório. Então, as vagas abrem essa semana, abriram, na verdade, na segunda-feira, são apenas 25 vagas. Por que 25 vagas? Porque a gente vai fazer uma assessoria a cada 5 alunos, né? Uma aula particular a cada 5 alunos para tirar todas as dúvidas que foram pertinentes ao curso Desvendando a Posturologia. Então, vale a pena, é um curso que a gente está melhorando a cada edição, né, com uma proposta realmente de entregar conhecimento. Então,
O curso é apenas 25 vagas, mesmo sendo online. É um curso que a gente limitei para a gente conseguir entregar, né, um conteúdo e depois dar uma assessoria aí bem dedicada para cada grupo de 5 alunos. Então, até domingo, ele está um valorzinho promocional, tá com 50% de desconto, né? Então, ele está de 890 a gente fez 10 parcelinhas de R$ 45. Então, já fiz minha propaganda aqui. E é um curso essencial para quem está conhecendo a posturologia e também para quem quer revisar. Eu, particularmente, eu adquiri o curso, eu fiz, e volta e meia eu vou lá e vejo uma aula de novo para estar sempre relembrando, para estar sempre na ponta da língua as coisas, e é fantástico, gente. O material está muito bom mesmo, e eu fiz a participação ali, que foi um privilégio poder participar desse curso, que eu sei que vai estar levando muita informação para muita gente e fazendo diferença na vida de muitos pacientes aí. Maravilha. O Otávio aí, obrigado, Otávio. Gente boa. Quem mais tem alguma pergunta? Acho que o pessoal já está cansado aí para essa quarta-feira. Quarta-feira, então, final do dia. A gente promete, então, que um dos temas da próxima live, da próxima não sei, mas um dos temas futuros aí, a gente vai fazer, então, essa sugestão aí do Physios FT, tá? A gente vai falar sobre os reflexos aí, que é interessante. E a gente já aceita sugestões, é muito importante essa proximidade com vocês, né? E essa live, ela é uma live mais pausada, mais tranquila, até a gente estranha, porque a gente entra aqui, fala, quando vê, passou uma hora, acabou. Né? Uhum. Então, é uma live um pouco mais tranquila, até para nós é uma experiência diferente, mas é uma experiência que nós quisemos nos aproximar um pouco mais aí de vocês, a gente estreitar um pouco mais nossa relação aí. Legal, maravilha. Beleza, gente, então, também não precisa ser agora, quem quiser mandar inbox ali depois, uma sugestão de live, dúvidas qual a diferença da posturologia para podoposturologia, dúvidas se palmilhas são todas iguais, né? Porque a gente sabe que palmilhas têm diferentes tipos de confecção e diferentes propostas de tratamento dentro de uma palmilha. Eu posso estar tratando o pé, posso estar tratando temporariamente, posso estar tratando proprioceptivamente, né? Então dando informações a nível sensorial aí para regular toda uma postura, então consigo tratar o meu paciente com várias facetas aí quando eu utilizo uma palmilha. Acho que é para você, Cris. Ah, tá. O Otávio, tá. Eu e o Otávio, nós conversamos aí falando... O Otávio, me relembra aqui que... Eu me lembro, nós falamos sobre a altura, se eu não me engano é o suporte de arco, tá? Se eu não me engano é isso aí. Me relembra aqui, por favor, Otávio, nós estávamos falando sobre a aplicação de informações em médio pé, tá? Em crianças, tá? Crianças que eu acho com idade inferior. Isso é bem interessante, Otávio. Acho que a gente pode fazer uma live sobre isso. Crianças inferior a 7 anos, né? Onde não tem a formação completa ainda do arco plantar. Então, nós, da posturologia, a gente não usa informações tão altas, tão volumosas, até porque a gente não quer criar esse arco, a gente não tem a pretensão de criar, a gente quer só dar uma informação proprioceptiva, a gente quer acordar aquele sistema para que a criança se desenvolva e faça tem a sua evolução aí dentro da sua capacidade dela mesma, né? Então, o que a gente faz? O que a gente pode falar aqui sobre arco plantar, né? Informações de arco plantar em crianças ou não? Isso é uma live bastante também boa e bastante... Como é que eu vou dizer uma palavra certa aqui? Deixa eu pensar. Vou usar curiosa, né? Para não dizer outra coisa aqui, que vai polêmica. Acho que polêmica é a palavra certa. Né? Mas eu vou anotar aqui, Otávio. Então,
E isso é uma coisa que gera dúvidas até nas mamães, né? Nos pais, olha, os filhos lá, e esse arquinho, será que ele vai melhorar? Ou de repente o Sim, médico falou sim. que deixa, que com o tempo ele vai ajustar, mas gera Espera, aquele medo, sim, né? Ou de repente o pai vem. Então tudo isso é legal, muito bacana, sim. um ótimo assunto. Não, é bastante. Eu vou recordar minha conversa com o Otávio ali, e aí eu vou realmente preparar um material. Acho que vai ficar bem legal disso aí. Né? Daí a gente fala sobre também isso aí, é muito interessante. Então tá, mais alguém que é. Ó, o Otávio já está concorrendo à caneca também. O Otávio fez uma pergunta, fez uma sugestão. Tem que fazer o print, Otávio, ó, e marcar a posturologia integrada aí, nossos perfis aí no seu stories. Aí. A gente vai fazer um sorteio amanhã dessa caneca e vamos enviar aí para vocês. Pessoal que chegou ainda dá tempo, né? A gente tem uns minutinhos ainda aí. Uhum. Temos 10 minutos, hoje sobrou tempo, cara. Que Oh, que incrível isso. beleza, hein? A gente estava Que acostumado a incrível. acelerar, falar rapidinho. Sim, Que né? legal, pessoal. Bacana. Então, Mas é bom esse tempo aí pra gente papear, pra gente colocar algumas ideias, assim, e realmente criar novos assuntos, novas dúvidas, novas questões, é fantástico. e é muito legal, tem algumas pessoas assim que eu tenho um contato, às vezes durante um ano no Instagram, a gente conversa, a gente troca ideias, né? Daí faço uma formação em São Paulo, ou a gente faz no Rio de Janeiro, ou aqui no Rio Grande do Sul, é um momento que a gente consegue se encontrar em sala de aula, e é muito legal, que parece que é uma pessoa que tu já realmente conhece há muito tempo, né? Mas muitas vezes são de redes sociais. Né? Então, é legal a gente ter essa proximidade também e depois poder se conhecer numa formação presencial, trocar ideia, trocar experiências aí e passar conhecimento também. Legal. Pessoal, a respeito de testes, alguém tem alguma dúvida em relação a teste? De repente é um assunto que a gente ainda não abordou nas lives, alguma coisa nesse sentido. Quando testar um captor, ou se existem Uhum. sinais que podem, sem dar spoiler do curso, mas se existem alguns sinais que podem já me direcionar para algum captor, alguma coisa nesse sentido, porque muitas vezes a pessoa fala, normalmente o paciente chega senta na minha mesa e já está com o pescoço torto. Já me sugestiona alguma coisa levada ao captor visual, porque ele não está em pé, ele está sentado e está com a cabeça, me sugere alguma coisa nesse sentido. Então, existem muitas questões, né, sobre isso, né? Se Sim. visualmente eu já consigo dar uma de Sherlock Holmes e começar já a Uhum. interpretar meu paciente através da... Igual a Exatamente. gente falou um pouco sobre isso na última live, né? Sobre as emoções, né? Como que a postura revela algumas coisas sobre nós. Então, isso é bacana também, porque às vezes uma posição adotada ali, muitas vezes antes de você fazer o teste, muitas vezes antes de você iniciar a avaliação física do seu paciente, você já acende algumas luzinhas que você já dá uma importância maior para um captor ou para outro, né? Uma cabeça É. lateralizada, ou uma báscula ou uma lateral, entre outras coisas. Existe Sim. sim alguns sinais que a gente pode já visualmente já começar a interpretar o paciente sem Exatamente. criar preconceitos, né? Sem criar preceitos Sim. dele, mas já acendendo algumas luzinhas. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma ficha de avaliação dentro da escola. Depois eu vejo se eu consigo pegá-la aqui. E a gente vai, o que a gente vai fazer? A gente vai parametrizar o paciente. Né? Então eu sei que eu tenho um score, se eu parar pensar, esse paciente chegou de tal maneira no meu consultório, se eu melhorar esse score dele, né, ele vai melhorar já consecutivamente. Então, se ele entrou dentro da ficha completa, nós temos quase 20 testes posturológicos e testes funcionais. Se ele entrou com 15 testes positivos, ou seja, 15 testes apresentando erros, e 5 negativos, que ele está bem. E quando ele sair do meu consultório, eu tenho apenas 8, né? Então aí eu já tenho 12 testes que ele está bem e 9 testes e 8 testes que ele tá que eu não consegui melhorar. Então vai ter um percentual de melhora. Essa ficha de avaliação dentro do modelamento posturológico ele já me diz isso. Eu consigo ter um comparativo, uma ferramenta comparativa, dizer, bom, esse paciente chegou assim, né, com tantos testes positivos aqui, então com tantos testes apresentando erro, e agora ele saiu com X menos testes apresentando erro. Então ele vai ter uma melhora.
Então, eu uso muito a ficha de avaliação que a gente criou, né, dessa metodologia, como uma grande ferramenta de parametrização do meu paciente mesmo, saber se ele está melhorando e se ele saiu melhor ou não. Porque o que eu nunca posso fazer é trabalhar o meu paciente na consulta e ele sair pior, né, com mais testes positivos do que ele chegou. Aí é um problema, né? Com certeza. E às vezes tem pessoas que falam, poxa, mas eu vou ter que fazer todos esses testes em todos os pacientes, né? Às vezes gera essa dúvida, Uhum, que às vezes a uhum. pessoa fala, poxa, eu tenho 40 minutos, eu tenho uma hora, ou quando a pessoa às vezes atende numa clínica ali que tem vários pacientes, às vezes no mesmo Sim. horário, né? Tem aquelas os atendimentos mais gerais. Então, às vezes a gente fala, é bacana se você fizer, se você tiver, né, esse tempo, se você puder coletar o máximo de dados, de parâmetros do seu paciente, desde que sejam os parâmetros visuais ou os testes mesmos, tanto de cada captor, mas se você já tiver o tempo menor, se você quiser ser mais direto ao paciente, vai ter Uhum, alguns testes específicos que já vão te dando trilhos para certo uhum. captor ou para outro, e aí sim, naquele captor você Exato. faz os testes específicos dele. Então é um corta-caminho, digamos assim, mas Com é um certeza. corta-caminho positivo e parametrizado. O que não pode é ter Isso. chute, né? A gente fala, eu vou testar o olho porque eu acho que é isso, eu vou testar o pé porque Sim, sim, parece que é o pé. Aí isso não sim. é correto, tá? Eu, Mas eu digo que tu vai somando, né? Tu tem um parâmetro que a gente já falou. Eu avalio o meu paciente, ele já tem são sinais, né? Ele tem, daqui um pouco, na avaliação, eu verifico que ele tem uma falta de convergência, né? Então, com a convergência, ele já tem um plano escapular anterior. Aí eu somo com o padrão X de básculas. Aí eu vejo que fechou com a patologia podal tal, e o sintoma, a queixa dele é, por exemplo, mais noturno do que matutino. Então, tudo me indica para olho, por exemplo, nesse paciente. Então, eu tenho uma certeza que eu preciso trabalhar sobre o captor ocular. Então, eu estou sendo mais assertivo. O diagnóstico ele vai fechando, né? Ele vai me levando, me direcionando, né, para um caminho aí de um dos captores. Então, por isso que a gente coloca o curso do Desvendando, ele está bem focado em acertar e isso. direcionar para qual captor eu tenho que trabalhar. Então, ele está bem interessante quando a gente fala disso, fala dos sintomas, fala dos sinais, fala das queixas, fala do padrão posturológico, e todos eles vão te direcionar para um captor. Isso, Então, eu acho perfeito. que isso já vai ser assertivo, está atalhando todo o caminho, né? Você já tem todo o caminho atalhado e vai diretamente trabalhar na causa ali da disfunção do paciente. Isso, perfeito. E parafraseando o grande professor Marcial Zanelli, ele fala no livro dele, né, entre parâmetros e certeza. Então, nós falamos até para o paciente fala, mas você tem certeza que é o meu pé que tem que trabalhar? Você tem certeza que eu preciso da palmilha? Sim, A gente fala, a gente não tem a certeza, mas nós temos parâmetros e muitos parâmetros que nos dão essa assertividade, tá? Não tem a com certeza, mas nós certeza, temos com certeza, esses parâmetros que vão dar a assertividade, sim, daquele com captor. certeza. Isso aí. Gente, nos despedimos mais uma vez, vamos finalizando aí, temos um minutinho, e não sei se você quer falar alguma coisa aí, a Não, mais pro falamos tudo. Eu só pessoal. queria mandar um abraço para todos, tá? Agradecer o carinho, a participação de todos que estão nos acompanhando, inclusive nessa live aí, que é mais um bate-papo e realmente uma forma da gente ficar mais próximo de vocês, tá? Tem muita novidade aí na escola, tem muita coisa vindo para acrescentar cada vez mais para vocês e fiquem ligados e acompanhem a gente aí, vamos junto que a posturologia é um universo incrível e É, muito grande. Vocês vão se apaixonando cada vez mais. com certeza. Eu gosto de falar muito e desejar muito, né, que sejam bem-vindos ao mundo da posturologia. E quando a gente entra nele, tudo muda, né? Com Então certeza. ela é um universo aí diferenciado e encantador, com certeza. Então também quero agradecer muito mesmo a companhia de vocês, pessoal que está praticamente toda quarta-feira aqui batendo cartão, nosso encontro aqui, ou às vezes não pôde estar aqui. Ó, a Dani disse, chegou a me avisar, hoje eu não consigo vir, né? Verdade. Mas vai ver depois, então acho que é isso aí, a gente manter esse vínculo, a gente manter esse contato aí, o que a gente puder passar de conhecimento e de experiência, e querer ver vocês crescendo também como
profissionais e principalmente como pessoas, a gente está aqui para isso aí, certo? Então, meu muito obrigado aí e meu boa noite e valeu, Ítalo. Até Valeu, a muito obrigado, próxima aí. Christopher. Um Valeu. abração. Tchau, tchau a Tchau, todos. tchau, tchau.